Alguns têm dúvidas a respeito do lugar da reunião da igreja, pois os ensinamentos errados, carnais e naturais, confundem e não lançam luzes sobre o local da reunião e a realidade espiritual da igreja. Primeiramente, nós vamos ver que Jesus mudou o templo. Jesus mudou a reunião. Jesus mudou o culto. Nele, tudo foi transformado e mudado numa realidade espiritual. Aquilo que havia no templo judaico, o único templo que o próprio Deus deu um modelo para ser edificado, aquilo foi cumprido no corpo de Cristo. Muitos não percebem e confundem o lugar físico da reunião com a própria igreja. Mas vejamos em João capítulo 2, no versículo 13 a seguir, a seguinte situação. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Observe que a questão colocada era o templo físico. Era o que acontecia dentro do templo físico, que era chamado a casa do Pai. Agora, a casa do Pai é Cristo. Devemos entrar em Cristo para entrar na casa de Deus. Observem, no versículo 19, Jesus dizendo: destruí este santuário, isto é, crucificai-me. Eles destruíram o santuário, eles mataram Jesus. E em 3 dias ele ressuscitou, ele refez o santuário, que é o seu corpo. Deus veio habitar num corpo. Se nós lermos em Romanos, perceberemos que agora o corpo de Cristo foi expandido naqueles que creem, e nós agora somos o seu corpo. É onde Deus está, é onde Deus veio fazer a sua morada por meio do Espírito Santo, conforme Atos 2, no dia de Pentecoste. Não confunda o local da reunião físico da igreja com a igreja. A igreja agora somos nós, os membros deste corpo, reedificado na ressurreição de Cristo. Observe como Jesus revela em João 10 a maneira de entrarmos na igreja. É uma maneira espiritual, e ele diz assim no versículo 9 de João 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Portanto, a porta da igreja não é o salão que você reúne, nem o templo edificado com pedras e tijolos. O templo agora é o próprio Senhor, e a porta é o próprio Jesus, pois entramos por meio da nossa fé nele, participando da sua morte e ressurreição. Veja o que ele disse no versículo de João 2. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Portanto, o nosso santuário também foi destruído na cruz com Cristo, para sermos um santuário espiritual,
reconstruído em 3 dias, isto é, na ressurreição de Cristo. Assim, Jesus é a porta. Ele diz, entrar por mim. Se alguém entrar por mim. Ninguém entra na igreja e se assenta numa cadeira como se fosse assim. Observe que muitos pensam porque uma pessoa entrou no local da reunião e se sentou numa cadeira, ele entrou na igreja, ele foi à igreja. É por causa do ensinamento equivocável a respeito da palavra igreja. A palavra igreja se refere a pessoas, não a lugares. Assim, aprendemos que a reunião da igreja é em Cristo e daqueles que entraram por meio da porta, que também é o próprio Jesus. Vamos ler uma palavra que está em Romanos, no final da carta de Romanos, revelando como o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, fala-nos das pessoas que estão reunidas em Cristo. Capítulo 16, o último capítulo de Romanos, a partir do versículo 3, diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles eram cooperadores em Cristo Jesus. Não no lugar físico, mas no lugar espiritual. Versículo 5. Saudai meu querido Epênito, primícias da Ásia, para Cristo. Epênito é para Cristo. Nós, na igreja, somos para Cristo, não para nós mesmos. Não é para agradar nós mesmos. Não é para acharmos a reunião da igreja atrativa e bonita, segundo a carne, cheia de coisas que os homens fazem. Isto não é igreja, isto é uma organização humana, isto é uma coisa da carne. Isto é muito triste. Jesus derrubou e destruiu o templo físico. Se Jesus destruiu o templo físico no ano 70, o único templo que Deus tinha mandado erigir como figura do corpo de Cristo, nós vamos levantá-lo novamente? Precisamos perceber isto. Hoje as pessoas são muito preocupadas com o local da reunião, mas o local da reunião é o Espírito de Cristo. E entramos nele pela porta, que é o próprio Cristo. Veja o que ele diz no versículo 7, deste capítulo 16 de Romanos. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. É porque eles creram antes. Eles estavam aonde? No local físico? Numa casa, numa rua, num templo físico? Não, eles estavam em Cristo antes do apóstolo Paulo. É porque eles já tinham entrado antes. Eles creram antes, receberam a revelação antes. Versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Amigo no Senhor é o lugar. Em Romanos 8, nós temos o seguinte versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus. Versículo 1. É o lugar em que nós estamos agora. Portanto, fisicamente podemos estar reunindo nas casas, como os irmãos em Atos dos Apóstolos reuniam. Veja como termina o livro de Atos. Paulo aluga uma casa e fica ali pregando e ensinando sobre o reino de Deus. Assim, nunca devemos ser presos por estas coisas. A igreja sempre se reunirá e poderá ter um local de reunião, mas nunca devemos estar presos às coisas físicas. Precisamos de ter entendimento e compreensão, espírito de sabedoria e de revelação das coisas espirituais, para compreendermos que nós nos reunimos em Cristo. Veja que na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, versículo... vamos ver, 22, diz assim: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quem é o santuário na Nova Jerusalém? O Senhor. Então tudo está dentro dele. Tudo está nele.
Precisamos estar atentos às Escrituras, porque os falsos mestres, falsos pastores, ensinam sobre casa de Deus de maneira física. Isto é para manter o poder do homem. Pois se a igreja é entendida como algo espiritual e que está em Cristo, o poder de Cristo é que será prevalecente. Ele será o seu pastor e nada te faltará. Ele te guiará às fontes de águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele será o seu Senhor, o seu guia. Assim compreendemos e assim sabemos que as Escrituras e o Espírito Santo nos ensina. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sempre enchendo o seu coração. Amém.